Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É uma grande honra retornar com o programa Visão em Ação 3.0, estreando sempre às terças-feiras às 10 da noite, iniciando a disponibilização no canal da TVC no YouTube a partir de quarta-feira, sempre com temas de interesse da nossa comunidade. Hoje nós temos a grande alegria de receber nos estúdios da TVC Glauco Soares e Carolina Pinheiro, jovens lideranças que têm desenvolvido trabalhos muito interessantes em Nova Friburgo, e eu tenho certeza que contribuirão aí para esse debate que o programa Visão em Ação 3.0 tem trazido, uma visão que traga consigo uma ação que gere resultados a favor de Nova Friburgo, a favor da nossa região. Carolina Pinheiro, é um prazer recebê-la. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da Enactus, o trabalho que vocês desenvolvem, e mandar um abraço para todos os amigos e amigas do Cefet. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Então, a Enactus, a gente trabalha com projetos sociais, né? Nós somos uma organização sem fins lucrativos, voltada exclusivamente para jovens universitários e professores conselheiros. Nós trabalhamos impactando comunidades, empoderando ela, mudando a vida e a realidade de pessoas necessitadas. E você já está há muito tempo desenvolvendo esse trabalho? Não, nós começamos ano passado, em novembro do ano passado, mas nós fomos fundados oficialmente em fevereiro desse ano. E estamos desenvolvendo, o nosso projeto tem praticamente 3 meses, estamos em fase de desenvolvimento, já levamos ele para uma competição nacional, ficamos em 3º lugar. Muito bacana. E quantos alunos estão diretamente envolvidos? Inicialmente nós tínhamos 10 alunos, hoje nós contamos com uma equipe de 19 membros dentro da Enactus. E professores também participam, se envolvem? Sim, nosso professor conselheiro foi professor conselheiro do ano, né? Que bacana. Da Enactus, conceituado pela Enactus Brasil, ficamos muito felizes, professor Alexandre Ali. E nós temos mais um corpo de seis professores conselheiros junto com a gente. Muito legal. O Alexandre está sempre envolvido com ações de empreendedorismo, de responsabilidade social. Muito bacana. A gente vai voltar a falar com a Carolina daqui a pouquinho. Já deu para vocês perceberem aí a importância do Cefet, né, nessa integração com a nossa comunidade. E vamos falar agora com o Glauco Soares, estudante de administração, pessoa que sempre teve um perfil de liderança, tenho aí a honra de acompanhá-lo já há algum tempo. Glauco, fala um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória e mais precisamente sobre a Fundação Estudar. Um projeto muito interessante, eu tenho acompanhado, já fiz alguns cursos, inclusive pela Fundação Estudar, que tem contribuído aí para o desenvolvimento educacional e aí com caráter mais nacional, né? Não é um foco só regional. Bem-vindo aí ao programa. Obrigado. Olá, Marcelo, olá, telespectadores, um prazer estar aqui no programa. A Fundação Estudar ela é uma organização que foi criada em 1991 e ela vem atuando nessa parte de liderança de jovens brasileiros. Então o objetivo é identificar possíveis líderes, tem processo seletivo todo ano para essa identificação, é desenvolver isso também nos jovens que já têm um certo perfil. E a Fundação ela atua em todos os estados brasileiros por meio de facilitadores voluntários e aqui no caso de Friburgo eu sou um facilitador que estou trazendo esse impacto da Fundação aqui para a cidade. Então é um projeto excepcional, como você falou, muitas pessoas já fizeram cursos, mas por ser uma organização sem fins lucrativos, a gente tem essa parte de um marketing não ser muito desenvolvido, então pouca gente acaba conhecendo a Fundação. Mas é bem legal, o pessoal que quiser conhecer um pouco mais pode entrar no site da Fundação, que é www.estudar.org.br e lá ter acesso a todo o conteúdo que eles disponibilizam. E vocês aqui em Friburgo já desenvolveram quais ações assim especificamente pela Fundação Estudar? A Fundação Estudar está completando agora 2 anos aqui em Friburgo, né? Ela não tem uma sede, como eu falei, trabalha com alguns braços nos diversos estados brasileiros, mas no ano passado a gente teve o primeiro curso que a Fundação trouxe para cá, que foi o LabX, que é um curso de desenvolvimento de liderança e autoconhecimento de carreira. Que teve uma aderência muito grande. Muito grande. E esse ano a gente está trazendo a 2ª edição do LabX, agora ele está remodelado com o nome Liderança 16 Horas. E agora em setembro, dias 2 e 30, a gente vai ter esse novo curso para poder impactar ainda mais Friburgo. E a previsão esse ano é de realizar dia 2 e 30 de setembro e em que lugar exatamente? Vai ser na Microlins esse curso, é um parceiro nosso, as inscrições já encerraram infelizmente, que a gente teve esse período de correria, mas a gente vai tentar levar o impacto para esses jovens que participarem nesses 2 dias, né? São 2 módulos diferentes, nesse meio tempo eles vão ter que desenvolver um avanço pessoal, profissional que a gente vai estar monitorando, então o objetivo é sair com o pessoal transformado de lá. Muito bacana. A gente que atua no meio acadêmico, a gente sempre ouve aquela reclamação dos alunos, né? Mas a instituição, a faculdade, o curso é muito teórico. E essas são ferramentas extremamente interessantes que geram uma prática associada à formação teórica que contribui para o desenvolvimento. E vocês que são muito jovens, né, que estão aí iniciando essa caminhada, como vocês percebem a importância
dessas ferramentas que contribuem para uma integração entre a teoria e a prática voltada aí ao mercado de trabalho. Vou perguntar para a Carolina primeiro. Como é que você vê essa integração, Carolina? Você acha isso importante? Sim, com certeza. Nós temos hoje poucos alunos, poucos jovens voltados para a proatividade, voltados para o instinto de liderança. Então, a Fundação Estudar, junto com a Enactus, fazem esse trabalho e as empresas buscam jovens com esse protagonismo, com essa iniciativa para o mercado de trabalho. Eu posso falar isso de cadeira, Carolina, porque ao me tornar professor, né, e praticamente 25 anos de carreira docente, a gente tem falado muito com os alunos sobre a necessidade de que eles desenvolvam protagonismo. Até em sala de aula, eu tenho dito que no modelo educacional que a gente considera o mais avançado, mais moderno, o protagonismo não é mais do professor. O aluno é o centro das atenções e é a partir dele que o conhecimento é construído. É óbvio que o professor tem um papel de mediação, de orientação, mas o papel do jovem, do aluno... E quando eu falo jovem, é óbvio que vocês são jovens também de idade, mas jovens de todas as idades. Porque a juventude também está muito na mentalidade, na forma de encarar o mundo. E Glauco, você, né, que eu acompanhei lá na UERJ, quando você fazia engenharia mecânica, você se destacou muito junto à empresa Júnior, a Serra Júnior Engenharia, ajudando naquele processo de resgate. Como você vê o papel e a importância das empresas júniores, né, dentro desse contexto de fomento ao empreendedorismo, a empregabilidade anteriormente, agora se fala mais de trabalhabilidade, porque o emprego tradicional ele tem diminuído em termos de oferta. Enfim, como você vê isso tudo nesse cenário? A empresa Júnior, eu classifico ela na minha vida como uma virada de chave. Depois que eu entrei para a empresa, comecei a trabalhar com a área, principalmente comercial, eu comecei a me conhecer um pouco mais e comecei a trabalhar com aquilo que eu realmente gostava. Então a empresa Júnior hoje em dia no Brasil, ela tem um impacto muito grande. É o maior projeto no mundo de empresas juniores no Brasil. Então ela já realiza um impacto na vida de muitos jovens. E quando a gente trata desses cursos de aperfeiçoamento, quando a gente trata de empresas júnior, é muito importante a gente falar isso, porque hoje em dia algumas pesquisas afirmam que 70%, 80% das pessoas estão insatisfeitas com o que elas fazem. E quando a gente trata de trabalho, é uma coisa que você vai levar para o resto da vida, né? 60% do nosso tempo a gente está ou trabalhando ou se preparando para o trabalho. Então, você pensa uma pessoa que vive 100 anos, 60 anos da vida dela vão estar voltados para o trabalho. Então, é importante você conhecer e você entender para fazer aquilo que você gosta, para não ser um trabalho, ser de certa forma uma diversão. Um filósofo chinês disse certa vez, né? Escolhe o trabalho de que gostas e não terás de trabalhar nenhum único dia na sua vida. Exatamente. Porque, na verdade, o trabalho ele traz consigo muitas vezes aquela carga, né, da obrigatoriedade, da exigência. Mas quando você identifica a sua vocação, né, a sua razão de ser, a razão da sua existência e consegue atrelá-la a uma experiência profissional, eu costumo dizer que é óbvio que eu trabalho muito, num certo sentido. Eu não trabalho por quê? Porque eu gosto muito do que eu faço. Então não é nada carregado, não é nada pesado. Quando eu entro numa sala de aula, lá com 30, 40, 50, 60 jovens, a possibilidade de você impactar positivamente, oferecer ferramentas, abrir canais, né, de comunicação que muitas vezes o jovem não tem acesso, porque a gente vive numa sociedade, na verdade, a gente tem um excesso de informação por um lado e uma desinformação pelo outro. Você não tem muitas vezes o direcionamento daquela informação que poderia fazer a diferença para aquele jovem. E aí, Carolina, qual seria a diferença básica do seu ponto de vista em relação à empresa júnior, né, a empresa júnior tradicional, e a Enactus, o modelo da Enactus? Então, a única diferença, porque basicamente a estrutura empresarial é igual, porque nós trabalhamos como se fossemos empresas mesmo, é que a gente trabalha com empreendedorismo social. E eles não, eles trabalham voltado para o trabalho da empresa mesmo. Cada empresa tem a sua área, né? A do Glauco era Engenharia Mecânica e Computação. Engenharia Mecânica e Computação, então eles trabalham com empresas dessa área. E a nossa não, trabalha com comunidade, a gente faz projetos sociais que empoderem aquela comunidade. Uma tem um foco mais empresarial e a outra de maior responsabilidade social. Isso. Muito bacana, muito bom. Excelente o bate-papo aqui com a Carolina Pinheiro, com o Glauco Soares, no primeiro bloco do programa Visão em Ação 3.0, falando hoje sobre lideranças jovens na construção de um mundo melhor. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação 3.0. Pedimos que você permaneça e nos acompanhe até o final, porque você vai gostar muito do que vem por aí. Um grande abraço.
Somente um lugar pode lhe oferecer o melhor almoço self-service, bem no centro da cidade, com um delicioso churrasco e toda a riqueza da culinária japonesa. Churrasquinho gourmet. E à noite, você ainda pode desfrutar de um delicioso rodízio de churrasco com comida japonesa liberada por apenas R$ 44,90 por pessoa, além do chopp Brahma na caneca 0 grau, pertinho de você, no Vilisal Center, em frente à Praça Dermeval Barbosa Moreira. Churrasquinho gourmet, restaurante e churrascaria. Na hora de construir, o que conta para você? Meu nome é Gilmar, sou profissional da construção há mais de 20 anos. Para mim, a obra não pode parar e a Vermar tem a melhor entrega da região. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Betalar, segurança eletrônica. A Ótica Vista Preciosa, a ótica do Serjão, juntamente com Agora Faz, traz uma novidade para você. Campanha Empresas da Sorte Agora Faz. Em todas as suas compras, você vai concorrer a vários prêmios. Uma geladeira duplex, um celular Galaxy S7, uma moto Yamaha Factor, uma TV Smart 32 polegadas. E você vai ficar fora desta. Para concorrer, é só vir às Óticas Vista Preciosa, as Óticas do Serjão. Comprar e torcer, uma campanha da Agora Faz. Apoio Iamotor, SAF, Stan, a Voz da Serra, a Cianf, Programa Na Boca da Galera e Ótica Vista Preciosa, a ótica do Serjão. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV. Aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Um ensino de qualidade é construído diariamente e de forma constante. E há 25 anos, o Centro Educacional Crescer oferece uma estrutura completa para o desenvolvimento dos alunos, através de um ensino personalizado para um melhor aproveitamento. O Centro Educacional Crescer está localizado bem pertinho de você, no bairro das Brownies, em uma área ampla e com muito verde. Centro Educacional Crescer, aprendizado que marca a vida. Matrículas abertas, do maternal ao 9º ano. Rua Euclides da Cunha, número 20, Brownies, 2523-3172. Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao posto Vila Guarani. Lavagem, lubrificação, abastecimento e troca de óleo. Aqui você encontra ótimo atendimento com profissionais capacitados para executar um trabalho rápido e eficiente. Além disso, sempre tem uma promoção diferenciada para você. Posto Vila Guarani, combustível com qualidade e preços imbatíveis. Avenida Emil Cleff, 71, bairro Ipu. Telefone 2521-1477. Retornamos com o programa Visão em Ação 3.0, recebendo hoje os jovens Glauco Soares e Carolina Pinheiro, abordando o tema liderança jovem para a formação, para a construção, para o desenvolvimento de um mundo melhor. Glauco, você falou um pouquinho aqui no primeiro bloco sobre a Fundação Estudar, que tem um caráter realmente nacional, pessoas que têm contribuído nas mais diversas áreas, mas vamos agora falar um pouquinho mais especificamente quais são os cursos, as programações, a possibilidade de bolsas que a Fundação oferece para que a nossa juventude possa acessar esses mecanismos que são tão interessantes para o desenvolvimento pleno das suas potencialidades. Sim.
Como eu falei no primeiro bloco, a fundação ela surgiu em 1991 e no início eles concediam algumas bolsas para executivos e estudantes mesmo de graduação fazerem MBA no exterior. E eles viram que esse processo estava sendo muito benéfico para o Brasil. O pessoal que estava voltando estava trazendo muita experiência e estava desenvolvendo ainda mais a comunidade. Então eles resolveram criar 3 frentes de atuação. Hoje a fundação ela tem o Estudar na Prática, o Estudar Fora e o Líderes Estudar. Então esse portal Estudar Fora, que é um portal na internet, ele auxilia os estudantes a como fazer um intercâmbio, dá algumas dicas do que levar, documentação, fala sobre processos seletivos que tem toda semana de outras universidades ou empresas. Já a parte do Estudar na Prática é a área de cursos, ou seja, cursos na área de liderança, mercado, autoconhecimento, como um deles que é o Liderança das 6 Horas, que a gente comentou no primeiro bloco. Então, esse trabalha nessa área de desenvolvimento dos jovens mesmo, presencialmente online. Já o Líderes Estudar é uma parte de desenvolvimento de liderança mais próxima da fundação. Como que acontece? Anualmente tem um processo seletivo para selecionar os principais líderes do Brasil. Mas que líderes são esses? Não são empresários, são estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, que têm um projeto de liderança que vai impactar a sua sociedade, tanto o Brasil quanto o exterior, né? É o que a gente fala de pessoas que pensam globalmente e agem localmente. Então, esse processo seletivo, nesse ano tiveram 83 mil inscritos e foram selecionados 33 jovens que vão receber todo um amparo da Fundação, mentoria, bolsa, né? Financiamento para estudar em universidades como Harvard, MIT, no exterior. Então, é um programa mais próximo do desenvolvimento da Fundação. Então, ela atua nessas 3 frentes. E qual é o site da Fundação? É www.estudar.org.br. Simples, né? Simples. Estudar.org.br facilitou o conhecimento. Você que nos acompanha no programa Visão em Ação 3.0 dessa semana, pode acessar o site da Fundação Estudar, estudar.org.br e ter acesso a mais informações. Como o Glauco falou aqui, existem vários treinamentos, vários cursos, várias ofertas e pode ser que uma delas esteja diretamente associada a uma demanda sua que você ainda não conseguiu atender. Então vale a pena aí fazer esse acesso. Carolina, quais foram as motivações para a estruturação da Enactus, né? Em linhas gerais, como você vê assim, esse início, o que realmente motivou o corpo de alunos, a própria instituição? Quando eu falo do Cefet, eu falo com uma alegria particular, porque em 2003, quando eu era secretário de governo da prefeitura, nós trouxemos o diretor-geral do Cefet, o professor Miguel Badenes, a Nova Friburgo, para uma visita, onde nós sinalizamos o interesse, né, de efetivar a implantação do Cefet por aqui. E aí as articulações foram sendo desenvolvidas e 5 anos depois o Cefet se instalou. E quando a gente vê essa integração, essa participação da juventude, não só em banco escolar, em sala de aula, mas também na comunidade, isso nos alegra muito. Então eu queria saber quais foram as motivações iniciais. Então, a nossa maior motivação, e eu falo com muita alegria, com muito orgulho, foi o nosso professor conselheiro, Alexandre Ali. Ele veio do Cefet RJ com a ideia da Enactus de lá, que a Enactus do Cefet RJ tem 15 anos, é uma Enactus bem antiga. E ele trouxe essa ideia para cá, sempre tentando trazer, sempre tentando, e foi uma hora que conseguiu estourar e deu certo. Então, acredito que nossa maior motivação tenha sido ele. E a vontade de fazer a diferença. Os alunos que estão hoje com a gente têm a vontade de fazer a diferença em Nova Friburgo, têm a vontade de fazer a diferença no mundo, porque a Enactus é muito maior que só Nova Friburgo. E o Cefet é uma instituição de caráter nacional, né? A maior formadora de profissionais, em especial na área tecnológica, né? E essa integração através da Enactus. Eu conheço muito lá o trabalho que é feito pela incubadora de empresas do Cefet, lá no Maracanã, perto da UERJ inclusive. Sempre quando eu vou para a UERJ a gente passa por ali. E esses primeiros resultados, como é que você vê assim, em termos de contribuição para que os alunos se motivem ainda mais, impacto na própria sociedade? Então, a nossa maior dificuldade foi exatamente essa, o engajamento dos alunos na Enactus, conhecer, porque eu também não conhecia a Enactus até pesquisar a fundo e conhecer pelo Alexandre. E hoje já temos uma equipe bem forte, bem engajada, com vontade de trabalhar, com vontade realmente de mudar o mundo. Então, essa fala do Glauco, eu acho uma das duas frases, na verdade, que marcam um conceito fundamental, né? Pensar globalmente e agir localmente. E quando a gente fala em transformar o mundo, se você já faz uma transformação no seu entorno, você já está oferecendo uma contribuição importante. E dependendo da natureza dessa contribuição, ela pode reverberar e alcançar muitas outras comunidades. Então o Cefet está de parabéns, eu vou mais à frente
havendo a disponibilidade do professor Alexandre, eu gostaria muito de recebê-lo aqui. Nós recebemos a professora Bianca Tempone, falando um pouco sobre o Cefet Nova Friburgo, que completa esse ano 9 anos, rumo aí aos 10 primeiros anos do Cefet. Enfim, eu acredito que a saída para muitas das dificuldades que Nova Friburgo e região enfrentam é exatamente pelo meio educacional, universitário, científico, tecnológico, inovação. Acho que a gente precisa caminhar muito nessa direção. Glauco, agora falando um pouquinho sobre demandas de formação da juventude, né? A gente sabe que a gente vive num país em que os mais prejudicados hoje com o nível de desemprego, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, falta de perspectivas, principalmente de curto, médio e longo prazo, são os jovens. Existe inclusive aquela terminologia dos jovens nem, né? Aqueles que nem estudam e nem trabalham. Não é o caso de vocês, né? Vocês estudam, trabalham ou diretamente, né, já na expectativa de uma receita ou através de projetos sociais que têm uma importância e é um trabalho também, a gente não pode dizer que não seja. Mas existem carências, há lacunas. Como você vê a necessidade aí de uma maior integração da universidade com o meio empresarial, com entidades da sociedade civil organizada, para que haja um ambiente mais favorável para a juventude? Quando nós da Fundação costumamos falar que a liderança está em todos os pontos. E justamente nessa questão de união de universidade com comunidade e indústria. A gente tem um problema no Brasil muito grande que a gente não vê nos países desenvolvidos, que é essa união de indústria e ciência. Os países desenvolvidos eles têm essa união muito forte. Então a indústria e a ciência elas caminham uma lado a lado. E lá você tem muito incentivo à ciência, que é uma coisa que falta no Brasil, ou está começando a faltar agora. A gente está tendo sucateamento de algumas universidades, então esse é um problema muito grande que vai necessitar de liderança para atuar nesse mercado. Então a gente vê que essa defasagem de união dos jovens com a comunidade, com a ciência, acaba causando muitos problemas para o nosso país. E é o que a gente está vendo, né, acontecendo não só na parte da ciência, mas na política, na parte do empreendedorismo, então meio ambiente também, social, gestão pública. Então a gente vê que a gente precisa de liderança em todos esses pontos para a gente começar a juntar essas linhas, né, que formam o Brasil para poder desenvolver. E o impacto é em todos os setores, né? Você mesmo acaba de falar que, infelizmente, essa carência de uma formação de liderança em alto nível acaba culminando, repercutindo negativamente nas mais diversas áreas. Carolina, você acredita que essa integração maior, universidade, empresa, entidades da sociedade civil, seja um caminho importante para o desenvolvimento não só da cidade, da região, mas dos próprios estudantes? Sim, com certeza. É o caminho que tem que existir, porque se não houver a integração entre aluno e empresa, universidade e empresa, o aluno não se motiva, a empresa tem que conhecer mais os alunos que são engajados em causas, em protagonismo, em liderança. Isso reflete muito, e eu posso falar porque eu leio bastante a respeito, os alunos mais envolvidos em projetos como Enactus, Empresa Júnior, iniciativas dessa natureza, são exatamente aqueles que mais se destacam e que alcançam as melhores posições no mercado de trabalho. Falo isso de cadeira porque já com essa estrada longa aí que a gente está desenvolvendo, eu pude identificar muitos desses alunos hoje que participaram de empresas júniores, participaram de projetos de responsabilidade socioambiental no período universitário e hoje ocupam posições de destaque nas empresas, em órgãos públicos, enfim, na sociedade como um todo. Estamos agora finalizando o nosso segundo bloco do programa Visão em Ação 3.0, tratando essa semana da liderança jovem para a formação de um mundo melhor e já retornamos com o terceiro e último bloco e peço para que você permaneça e acompanhe até o final do nosso programa e possa também estimular essa divulgação junto à nossa juventude que precisa ter cada vez mais acesso a oportunidades. Já retornamos. A Ótica Vista Preciosa nunca quis ser a primeira, mas sim a opção para quem precisa de um óculos. Só assim você faz diferença. Queremos ser parceiros da sociedade, patrocinando eventos, fazendo parte da vida do friburguense. Ouvimos nosso coração e assim estamos hoje fazendo a diferença. Óticas Vista Preciosa, a ótica do Serjão. Quando pensa em escola, você já sabe a fórmula. Horário, uniforme, caderno. No Miosotes, tem tecnologia nessa equação. Tem preparação para o vestibular.
contato com a terra e com a natureza. Tem esporte e saúde e muito espaço para brincar. Miosotis, educação muito além da fórmula. Agora estamos aqui, na seção de decoração do Bazar Opção, onde você vai encontrar todas as novidades para decorar a sua casa, não é, Emily? Exatamente. Você gosta de decoração, de tendência e moda? É exatamente aqui que você vai encontrar as peças mais bonitas para decorar o seu ambiente em casa. Temos aqui peças de azulejo português, que está muito em tendência. Temos peças em cores fortes, como os laranja, amarelo, vermelho. Enfim, você pode vir aqui e conferir. E agora trouxemos uma novidade. Essa semana nós viemos de uma feira de decoração e trouxemos aqui para o Bazar Opção as peças cromadas e os kits de lavabo. São lindas bandejas espelhadas com o kit de lavabo em cima. Fica lindo o seu toalete e tudo mais. Vem aqui no Bazar Opção para conferir. É isso aí, né? Já deixou a deixa aí da seção de decoração, mas não podemos de falar na nossa seção de utilidades, que você vai encontrar de tudo para equipar a sua casa, então não deixe de vir aqui para o Bazar Opção. Vamos parcelar tudo em 3 vezes sem juro. Então venha conhecer a nossa loja, vem pra cá conhecer essas novidades. Vem pra cá, Bazar Opção. Você tem diploma de curso superior? Ah, ainda não, Fara. Que não dá tempo, né? Ainda com essa crise ainda, isso não dá. Ah, mas com a Unopar, agora dá. A Unopar é a líder em EAD no Brasil, com o dobro de alunos da segunda colocada. É a única com aulas presenciais, transmitidas ao vivo. Vestibular agendado Unopar. Inscreva-se. Ainda dá tempo de estudar na maior e melhor universidade do Brasil. Veja só, o vestibular é agendado. Você agenda o seu dia e a sua hora. E a grande vantagem, matrículas R$ 59,00 para qualquer de nossos cursos. E o mais importante, agosto e setembro, você dilui nas suas parcelas que vem por aí. Então, gente, não tem o que esperar. Vamos estudar e vamos estudar onde? Na maior e melhor universidade à distância do país, que é a Unopar. Vem para cá, agende a sua prova, ainda dá tempo. Você está vendo este anúncio? Seus clientes também. Quando você anuncia, a sua marca é vista. Seus produtos e serviços são conhecidos e comentados. Sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. Anuncie, venda mais, fortaleça a sua marca. Anuncie com o melhor custo-benefício. Sua marca em mais de 30 mil casas, mais de 90 mil pessoas. Anuncie aqui. 2523-1909 ou 3016-1746. Retornamos ao programa Visão e Ação 3.0, tratando essa semana do tema Liderança Jovem para a Construção de um Mundo Melhor. Vocês devem estar percebendo, houve uma mudança aqui dos participantes. Estamos recebendo agora a Janaína Serafim, aluna de licenciatura em Física também do Cefet e que também desenvolve o projeto da Enactus, da mesma forma como a Carolina Pinheiro, que participou dos 2 primeiros blocos. Continua com a gente aqui o Glauco Soares, ele que é aluno de administração, tem uma experiência muito interessante aí junto à Fundação Estudar, e nós vamos aí rumando no nosso terceiro bloco. Lembrando sempre que na terça-feira, às 10 da noite, nós temos a estreia do programa e a partir de quarta-feira a sua disponibilização no canal da TVC no YouTube, para que você tenha a tranquilidade, a facilidade de acesso e possa assisti-lo no horário da sua melhor conveniência. Janaína, vou começar contigo aí, agradecer também pela sua presença. Você estava falando com a gente nos bastidores aqui sobre um campeonato que vocês participaram. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, como foi o desempenho da Enactus Friburgo, enfim, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do que vocês fazem. Sim, o evento nacional da Enactus Brasil já acontece aqui no Brasil há aproximadamente 17 anos e ele sempre acontecia em São Paulo. E pela primeira vez, em 2016, ele aconteceu em Fortaleza e esse ano a gente deu a sorte muito grande dele ter acontecido no Rio. E ele é o maior evento de empreendedorismo social da América Latina e a gente foi participar, como a Carol já citou, com menos de 3 meses de atuação no projeto. Participamos da Liga RUC, que é a liga que dá acesso à liga principal, que são para times que ainda estão começando, e conseguimos ficar em terceiro lugar na Liga RUC. Então muito bacana. Foi um resultado bem bacana. Muito legal. E vocês também desenvolvem um projeto. Eu fui secretário de Educação em Nova Friburgo um determinado período e a gente sempre tinha uma atenção muito especial, muito focada para as escolas multisseriadas, né? Onde você tem alunos com idades diversas ocupando, né, posições
nessas escolas que têm uma característica de não terem todos os anos de escolaridade. Enfim, vocês também têm trabalhado nessa direção através de projetos? Sim, esse projeto que a gente apresentou no Campeonato Nacional, ele é um projeto voltado para escolas multisseriadas no município de Nova Friburgo. Nessa primeira fase do projeto, a gente desenvolveu atividades de recreação, educação alimentar e construímos uma horta orgânica com a ajuda dos nossos parceiros Ecocaminhos, que disponibilizaram 23 belgas que vêm para fazer intercâmbio e ficam aqui na cidade para a construção dessa horta. Então foi muito bacana e a gente conseguiu notar melhoras muito grandes, assim, coisa que a gente nem esperava. São melhoras no quadro de criatividade, da autoestima dos alunos em pouco tempo de atuação. Agora a gente vai começar a segunda fase do nosso projeto e não vamos parar, vamos expandir esse projeto para outras escolas. A gente está atuando em uma escola agora e a intenção é expandir esse projeto para todas as escolas multisseriadas. E em qual região essa escola? Essa escola está localizada no condomínio Terra Nova, é a Escola Municipal Sítio dos Afonsos. E aí atende a comunidade Terra Nova. Interessante. Sim. Até esse enfoque, né? Uma comunidade que precisa de muita atenção do poder público, de todos aqueles que puderem ajudar, né? E você, Glauco, vamos voltar aqui um pouquinho nesse bate-papo contigo. Como foi para você aquela experiência lá na empresa Júnior, né? Naquele período em que a UERJ ainda não tinha entrado no caos, mas a nível estadual, porque Sim. A nível municipal a gente tinha saído do evento climático com muitas dificuldades. A empresa Júnior, a exemplo de todas as outras atividades, havia sido interrompida também, interrompido seu funcionamento, e aí toda uma equipe, né, retomou aquele trabalho, e você sempre se destacou muito, né, sempre se dispôs a se colocar, né, a favor dos estudantes, né, nessa mediação com a iniciativa empresarial. O que representou para você aquele período? Representou uma mudança muito grande de vida. Todo mundo que me pergunta sobre o movimento Empresa Júnior, eu super indico, eu falo, participa. Você vai ter que mediar essa questão de estudo, questão do trabalho na empresa Júnior, é um trabalho de voluntariado, ou seja, você não recebe, né, diretamente, mas é uma coisa que vale muito a pena e que te desenvolve muito. O movimento Empresa Júnior, como eu falei, ele é o maior do Brasil e muitas empresas buscam empresários juniores. Então, tem processos seletivos específicos em que a primeira fase é você ser um empresário júnior. Então, você só passa ali se você já tiver participado. E tão quanto a empresa Júnior, a Fundação Estudar também tem parceria com empresas. Então, a partir do momento que você é um facilitador, é um multiplicador da Fundação, você já tem uma passagem direta para entrar nessa empresa. Então, assim, são projetos que contribuem muito. E eu gostava muito de trabalhar na empresa Júnior, né? Todo mundo que trabalhava em volta, né? Toda a diretoria, os assessores, os professores orientadores, o pessoal da incubadora que nos ajudou muito, todo mundo estava muito envolvido por esse projeto porque a gente gostava de fazer isso. Então, eu costumo dizer que quando a gente gosta de fazer uma coisa, a gente não vê o tempo passar. E quando a gente percebe, a gente quer mais tempo ainda para poder realizar aquela tarefa. Mas quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente fica contando demora, demora né? demais. O pessoal espera chegar sexta-feira para poder ter o fim de semana. Mas quando gosta, aquilo flui de uma forma... Depois que entra na sua rotina, né, você começa a trabalhar com aquilo. Você acredita que a sua presença, a sua participação na empresa Júnior, as funções que você exerceu ali, de certa forma, contribuíram para que você não continuasse na mecânica e fosse para a administração? Contribuíram. Eu digo que a empresa Júnior é culpada. Quando meus amigos me perguntam, eu falo, a culpa é de vocês. E assim, na diretoria que eu trabalhei, eu e mais 5 membros, todos eles mudaram, saíram do curso, assim. Alguns permaneceram, foram para outra universidade, mas a maioria migrou do curso de engenharia, uns para economia, outros trancaram para poder abrir uma empresa mesmo de verdade. Então, assim, contribuiu muito, porque lá eu tive contato com negociação, conversa com o cliente, administração de pessoas, parte de recursos humanos, parte de organização de eventos. Então, comecei a identificar muito esse lado mais empresarial de gestão, que a engenharia... Encontrou sua praia. Encontrei minha praia. A engenharia, ela muitas vezes não te fornece. A gente sabe que muitos engenheiros hoje se tornam empresários, mas mesmo assim, você atuar diretamente nessa área de administração, eu acho que te desenvolve mais. Então, eu lembro até quando algumas pessoas me perguntavam, o que você vai fazer quando você sair aqui da engenharia? Eu falava, eu quero ser diretor comercial de uma grande empresa. A pessoa, mas se eu quero ser diretor comercial de uma grande empresa, o que eu estou fazendo na engenharia? Então, a gente começa a se questionar muito, começa a se incomodar, né, se provocar muito e acaba tendo essa mudança de pensamento. Acaba, de certa forma, ou fortalecendo a sua vocação ou te redirecionando para outra área. No seu caso, redirecionou, e eu tenho certeza que
quem ganha com isso é a sociedade, Com né? certeza. Poderíamos ter um engenheiro mecânico razoável, mas vamos ter um excelente e super motivado gestor, né? É isso aí que é a gente vai. Vamos trabalhar para isso. Verdade. Janaína, e a experiência lá no Cefet como aluna, como você pode refletir aqui pra gente, né? Você está há quanto tempo lá? Em que período exatamente? Eu faço licenciatura em Física, então essa questão de período, a gente até brinca que quem faz licenciatura em Física não tem um período fixo, porque tá todo mundo perdido. Mas eu entrei em 2016.1, já estou há quase 2 anos no Cefet. É o que a Carol citou já também, né? A gente sentia falta de um protagonismo estudantil no Cefet. E agora esse protagonismo está começando a ganhar força. Os centros acadêmicos estão iniciando seus trabalhos e agora a Enactus está ganhando força também, ganhando espaço. Então é isso, a gente está correndo atrás da nossa voz de protagonismo mesmo para movimentar. Isso vocês sentiam falta, né? Esse protagonismo, essa autonomia, essa participação mais liderada por vocês mesmos, né? E agora isso tem acontecido numa intensidade, numa frequência maior, né? Sim. O Cefet, como eu falei anteriormente, é a principal instituição formadora de profissionais, principalmente na área tecnológica no país, né? O Glauco comenta também sobre a falta de investimentos em ciência e tecnologia. Ela é histórica. Nós tivemos um tempo no Brasil em que houve um incremento, houve um crescimento, tivemos programas importantes que inclusive agora estão sendo totalmente desestruturados, interrompidos. Um deles é o Ciências Sem Fronteiras, que abriu espaço para que muitos jovens pudessem sair do Brasil e terem experiências excepcionais no exterior, com o compromisso de retornarem, né, e interferirem positivamente. Vivemos agora um período mais crítico ainda, que é o de sucateamento das universidades, principalmente das universidades estaduais, e já começa a sinalizar um pouquinho também a tendência de impacto junto às instituições federais de ensino superior, o que reflete, na verdade, a falta de prioridades daqueles que hoje estão ocupando as posições de comando, né? Nenhum país se desenvolveu no mundo sem investimentos maciços em educação, em ciência, em tecnologia, inovação e em empreendedorismo, né? Não só o empreendedorismo empresarial, mas também o empreendedorismo social, né? Que é o que a Janaína e a Carolina trouxeram para a gente hoje. Já estamos aí chegando na reta final do programa e eu queria que tanto a Janaína quanto o Glauco dessem aqui uma palavra de estímulo e de ânimo para a juventude. Imaginem que os jovens agora vão ouvir vocês, vão assistir vocês e querem de vocês ouvir algo que possa estimulá-los. Então vocês vão ter essa oportunidade, começando pela Janaína. Somente os estudantes do Cefet, eu acredito que a Enactus é uma grande oportunidade de vocês já começarem a ter uma noção de como funciona uma empresa, de como você pode estar se inserindo no mercado de trabalho e como o Glauco falou também, de se conhecer. Isso é muito importante. Eu acho que todo mundo que está na Enactus, nesse processo de erguer uma Enactus, tem se conhecido bastante. Tem gente que está aprendendo coisas que nunca imaginou que iria aprender, então isso é muito legal. Seja estudante de sistemas, de licenciatura ou da engenharia, isso é uma coisa que agrega muito valor para a nossa carreira profissional e não só profissional, a nossa vida pessoal também, isso é bem legal. Então se envolvam nos projetos e participem, o protagonismo é muito importante. Muito bom. Agradecer aqui a Janaína, também a Carolina, que participaram conosco. Pedir para o Glauco deixar também as suas considerações finais para os nossos amigos. Pegando uma carona no que a Janaína falou, de você se conhecer, é uma coisa que a gente aborda muito no curso de liderança 16 horas da Fundação, é você buscar o seu sonho grande. Quando você tem um propósito de vida, um propósito de carreira, um objetivo de carreira bem formado, você vai fazer aquilo que você ama. Então, você definir seu sonho grande, trabalhar com isso, você vai ter a melhor das vidas possíveis que você poderia escolher. Então, uma mensagem que eu deixo para os jovens de hoje é: busquem o sonho grande de vocês, trabalhem com aquilo que vocês amam e certifiquem sempre de que o sonho é de vocês e não de outras pessoas. Então, busquem isso e tenho total convicção que vocês vão ser muito felizes no que fazem. Muito bom. Inspirado aqui pelo Glauco, pela Janaína, pela Carolina, eu me recordei de um texto que me marcou muito no início da minha carreira, né? Se eu não me engano, de um autor chamado Joel Baker, que ele dizia o seguinte: visão sem ação é um sonho, ação sem visão é um passatempo, ação com visão pode mudar o mundo.
Agradecer aí a todos vocês que nos acompanharam até esse momento, agradecer aqui ao Mendonça, a toda a equipe da TVC, e que a gente esteja sempre juntos buscando visões e ações que contribuam para um mundo melhor. Até a próxima.